Isso aí, Pipo, 6 horas da manhã. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou ali apanhar um comboio municipal. Tô aqui na Cruz Quebrada, estação da Cruz Quebrada. Vou até Cais de Sodré. Chegou em Cais de Sodré, pego a linha verde, metrô da linha verde. Vou até estação da Alameda. Desço, pego o metrô linha vermelha e bora até o final da linha, aeroporto, encontrar as madames. Isso aí, feliz sábado pra vocês, dia 26 de março de 2022. Top! E aqui é quando a gente passa o metrô, tá vendo as linhas aqui? Comboio, né? Do lado de lá temos o mar. Então, essa é Lisboa. Bora lá. Vamos ver como é que é. Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal, beleza? Bom, como prometido, eu tenho que falar para vocês sobre o reagrupamento familiar. Porém, tava uma correria aqui, a minha esposa caiu, tava usando uma lente aqui, tá aqui a Juliana, me deu um problema no olho dela e tal, por isso que nós não gravamos. Mas hoje nós estamos aqui e vamos trazer para vocês aí sobre o reagrupamento familiar, beleza? Bora lá. Então, como que funciona? Quando alguém da família, ou o esposo ou a esposa, dependente de quem seja, arruma um emprego em Portugal, consegue o visto D1, toda a família, os dependentes, os filhos, esposa, menores de 18 anos, tá? Pode vir aproveitando esse visto. Por exemplo, quando eu adquiri o visto, eu podia ter trazido minha esposa e minha filha, normalmente, sem problema algum, porque, eu vou ler aqui para vocês, porque eu não consegui decorar, mas vamos lá. No site do Consulado de Portugal, se vocês entrar lá, vai estar escrito assim, ó, o item 8 das dúvidas fala o seguinte: estando familiar de quem me dependa a residir legalmente em Portugal, o que é necessário para se juntar a ele? Os familiares brasileiros do solicitante do visto principal não necessitam solicitar visto para acompanhá-lo. Caso seja autorizado o visto principal, os seus familiares brasileiros deverão regularizar a situação junto ao CEF, Serviço Estrangeiro e Fronteiras, logo que cheguem em Portugal. Esses familiares deverão estar devidamente documentados, inclusive com seguro saúde ou PB4, né? E atestado de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal Brasileira. Ou seja, quando eu vim em novembro, eu poderia trazer minha família, porém, era um acordo que eu tinha entre a empresa, por isso que eu não trouxe, tá? Então, vou deixar bem claro. E foi até bom, porque eu cheguei aqui, é difícil arrumar arrendamento, tá? A não sei que a empresa já arrume isso para vocês. No meu caso, eu fiquei num quarto, depois corri atrás, mas não é esse o foco. Então assim, pode vir. Então, por exemplo, arrumei um emprego, já tenho uma morada aí, já um apartamento alugado, conseguiu o visto, traz a família, vocês não vão ter problema nenhum. E o mais importante, eles entram como turista, tá? Quem tem o visto é quem tem o trabalho, quem tem o contrato e é portador de visto D1, que no meu caso foi eu que consegui o trabalho e eu tenho visto D1, não minha esposa. Porém, ela tem total direito de se locomover aqui dentro, ela recebe um visto turista, que é o carimbo no passaporte da entrada, né? Comprovando, lógico, que ela é casada comigo, tem toda a documentação. Então pode entrar aqui normalmente e depois regularizar junto ao CEF. Como que funciona? Hoje em dia tá extremamente difícil marcar reagrupamento familiar no CEF. Liga lá, não tem vaga. Também o CEF vai mudar agora para MAI, né? Não sei qual que é a sigla disso, mas é dia 12 de maio agora, vai mudar para MAI, M-A-I. Eu não sei o significado disso, tá? Então por isso eu não vou falar aqui. Então talvez por isso não estão marcando agendamento para reagrupamento familiar. Então tenha em mente que vão vir, vão ficar como turista
e depois vai se ajeitando por aqui até conseguir a marcação no CEF, tá? Sobre a documentação, como eu vi na frente, depois eu tive que mandar a documentação falando que eu estava legal aqui para ela e minha filha poder vir com passagem somente de vinda. Porque se eu não mandasse essa documentação, ela tinha que ter entrado como turista, mas eu tenho que comprar passagem de vinda e volta e tal. Só que no CEF, quando eu fui fazer minha residência, dia 21 de fevereiro, perguntei, eles falaram, não, pode vir como turista normal, que não está tendo agendamento e vai poder entrar. Eu falei, tá, mas vou comprar só passagem de vinda. Vai chegar lá, eles vão barrar. E não foi o que aconteceu. Eles falaram, não, pode vir, tranquilo, manda. Ela tem que ter comprovante que realmente ela é casada contigo, que sua filha é sua filha mesmo e tal. O que eu fiz? Liguei para tentar marcar agendamento no CEF, né, para agrupamento familiar, que seria melhor, mas não consegui. Tornei a perguntar. Não, tranquilo. Então o que fizemos? Compramos passagem somente de vinda e mandei para elas todos os documentos que eu tinha aqui. Eu tinha contrato de trabalho, mandei o contrato de arrendamento, mandei a marcação que eu tinha feito no CEF, né, para pegar a residência. Depois chegou a residência, entre a viagem delas, mandei o cartão da residência, o Xerox, né? Tudo cópia. Tudo cópia. Não tudo foi cópia. nada por correio, autenticado, nada. Tudo cópia, eu imprimi na impressora normal e isso. Isso, realmente. E ela trouxe também, lógico, a certidão de nascimento da minha filha e a certidão de casamento. Mas, eu vou perguntar para ela aqui agora como que foi no CEF, lá na imigração, quando ela chegou, né? Então, só para o pessoal aqui saber como que funcionou, né? É lógico, a gente fica na dúvida, porque todos os vídeos que a gente vê não é falando de visto D1, é falando como turista normal. O cara vem como turista, compra passagem de vinda e volta, ou compra aquele voo cancelado, e às vezes dá problema, a pessoa tem que voltar, é deportado. Então a gente fica um pouco de medo, né? Mas assim, pode ficar tranquilo, porque nós vamos falar como que foi aqui a nossa experiência. Bom, vamos lá. Primeiro, compramos passagem somente de vinda para ela e para minha filha. E mesmo assim, eu ainda, mesmo lendo tudo que falava no site do consulado, eu tava bem receosa a respeito de acontecer deles me barrar alguma coisa, mas assim, a questão de documentação eu tinha todas. O que eles perguntassem, eu tinha. Então, isso me dava um pouquinho mais de segurança, mas mesmo assim a gente ainda fica meio, será que vai dar? Será que não vai? Realmente. Mas então, como é que foi quando você chegou na imigração? Não, lá no Brasil primeiro. Lá no Brasil, quando você foi entrar, como que foi? Como que eles te receberam? Tá, você tem passagem só de vinda? Falaram alguma coisa ou não? Não, eu cheguei no guichê. A minha dúvida era a questão da passagem, porque tem muita companhia aérea que fala que na hora que você vai fazer o fechamento da passagem, quando você veio pela TAP, né? Tá. Aí eles falavam que se comprasse pelo cartão, teria que apresentar o cartão, né? Sim. E não teve nada disso. Tipo, eu tinha comprado pelo cartão, eu tava com o cartão lá e perguntei se ia precisar do cartão, falaram que não, beleza. Não perguntaram nada, baixei as bagagens, fui pra sala de embarque, tranquilo. Fiquei esperando, depois entrei, tudo tranquilo. E depois, quando chegou aqui, como que foi a recepção? Conta aí pra nós certinho. Como é que foi? Você chegou na fila, estava grande nesse dia, que você demorou então, quase na verdade, mais de uma hora pra sair. Então, na verdade, a hora que eu saí do avião, aí eu já vi um pessoal, assim, logo depois, um corredor enorme, assim, o pessoal todo indo e eu seguindo o povo, né? Seguindo o fluxo. Aí entrei, fiquei na fila lá e eu já mandei mensagem pro Miguel, né? Já falei, tô na fila da imigração, mas não era. Não era. Porque era a fila dos agentes sanitários e eles pediram o passaporte e para ver o exame que estava negativo Covid. Beleza, olharam, rapidinho já liberaram. Aí nisso eu entrei no salão enorme. Nossa, e tinha muita gente, acho que tinha quase umas 2.000 pessoas. Aí ficamos lá na fila, fiquei um tempão com a Lauren e ficamos lá, nossa, acho que mais de uma hora para poder ser atendida. Aí depois uma agente veio e tinha um casal com uma menininha na minha frente, aí eles passaram esse casal na frente como prioridade. Aí a moça ficou me olhando também, a minha filha tem 4 anos, aí perguntou a idade dela, eu disse. Aí ela pediu pra mim também, eu peguei e fui e agilizou um pouquinho.
Fiquei esperando lá me atenderem. Na hora que a agente da imigração chamou, eu cheguei lá, eu não consegui entender direito português aqui, porque é meio complicadinho. Pra quem não tem o ouvido bom, né? Aí ela me perguntou o que, é que eu tinha ido fazer. Eu já, com aquele medinho, falei reagrupamento familiar, e ela perguntou quem que tava aqui. Eu falei meu marido e já coloquei a cópia dos documentos em cima, assim. A primeira folha já era Residência. a cópia da residência dele. Aí ela já olhou e ela falou, ele já tem residência. Pediu pra deixar os documentos lá em cima. E não olhou mais nada. Tipo, ali dentro tinha o contrato de trabalho, o contrato de aluguel, tinha tudo. Os documentos originais, certidão de casamento, de nascimento, ela não olhou nada. Antecedente criminal, PB4, tudo ali, ela não olhou absolutamente nada. Ficou só na primeira folha, bateu algumas coisas, ele ficou olhando no computador, conversava alguma coisa com outro agente que eu não conseguia entender. E bateu um pouquinho lá, e depois ela só me falou que eu precisava me regularizar. Me liberou. Carimbou meu passaporte, o da Lauren, e já falou que eu tava dentro. Então, fui, peguei minha malinha e tô aqui. Então, simples assim. Então não precisa ter medo, tranquilo. Se tiver já o aluguel da casa, tá? Já traz a família junto, que é melhor. Tá aqui desde que tá sozinho. Agora, não tem lugar, vou ficar num quarto. Vem sozinho primeiro, depois a família vem sem problema algum. Lembrando que quando tu vem do Brasil para cá com visto D1, você geralmente já vem com o agendamento no CEF, demora aí no máximo 120 dias, né, que é o prazo do visto. E depois a família já vem e tranquilo, ou já vem junto. Mas assim, não tem tabu. A questão não tá tendo agendamento para fazer no CEF, então a única coisa que tem que ter agora é paciência até liberar mais vaga aí. Eu acredito que só depois de maio, quando entrar esse MAI aí no lugar do CEF, né? Que aí provavelmente eles já dão sequência e começam o agendamento novamente. Muita gente às vezes pergunta também, fala que a gente pergunta quanto de dinheiro que tá levando alguma coisa, mas eu acho que isso é só pra quem vai como turista também, porque pra mim não chegaram a perguntar nada se eu tava levando dinheiro, nada. Como assim, tem alguém aqui já, né? Já tem trabalho, já tem residência, então é bem mais suave. É totalmente diferente de quem vem como turista. Então, assim, se puder vir com um contrato de trabalho, com visto, é muito mais tranquilo. E passa perrengue também. Não, não vou falar que não passa. Por exemplo, no meu caso, eu tô aqui, tô com visto de trabalho, tô legal, tenho a residência, mas lá pra vocês verem como é que é as coisas. Eu sei que não é o foco do vídeo, mas já vamos aproveitar o gancho aqui. A minha esposa, por exemplo, ela não consegue o número do utente definitivo. Então, por exemplo, se ela ficar doente, que eu tenho que pagar o integral até ela fazer o reagrupamento familiar. A minha filha, como é a minha dependente, então ela já tem o NIF cadastrado no endereço de Portugal, enquanto a minha esposa o endereço está no Brasil. Aí vocês têm que pensar o seguinte, mas qual que é a diferença? Se ela arrumar um emprego agora, eles vão descontar 25% de IRS. E quem tem o endereço em Portugal é 11%. Porém, eles só transferem o endereço agora, a lei que mudou em março, finalzinho de março agora, quando tiver a residência. Ou fizer o processo de reagrupamento familiar, pegar a residência provisória, então vai poder passar o endereço para cá. Né? Então tem esse desconto. E o número de utente é provisório para tomar vacina de Covid somente. Tá? Então, ficou doente, beleza, vou ter que pagar integral. Não tem, mesmo, tem um PB4, não interessa, vai ter que pagar o total. Agora eu, que já tenho a residência, e a minha filha, que é minha dependente, mesmo, e não adianta brigar, tá, gente? Isso aí é lei, então não tem o que fazer. E a minha filha já é minha dependente, então ela tem todos os direitos que eu tenho aqui, como se nós fôssemos portugueses normal. Beleza? Não, então é isso aí. Para quem estava ansioso para ter o vídeo, tá aí o vídeo de reagrupamento familiar. E essa é a realidade. Vamos esperar e vamos ver o que acontece. Mas é tranquilo, beleza? Depois, na hora de fazer a documentação, o que eles vão pedir lá? O contrato de trabalho, tá? No meu caso, eu tenho que apresentar o contrato de trabalho, tenho que apresentar um contrato de renda, né? de aluguel, no caso aqui, que eu tenho lugar para estar com a minha família. E essa minha renda do contrato de trabalho, essa minha renda tem que ter 50% de um salário mínimo para minha esposa, ou seja, eu tenho que ganhar
Só para ela estar regrupada aqui comigo, eu tenho que ter 50% do salário mínimo, 352,50, se eu não me engano. E eu tenho que ter mais 30% do salário mínimo para minha filha, tá? Então, é o salário que eu tenho que ter. Mas é isso aí, beleza? Alguma coisa mais? Não, acho que é só isso. Eu tinha esquecido de falar da documentação, mas aí eu falei depois, porque na hora de despachar as malas, o agente da companhia aérea ele pede aquele papel que a gente preenche um dia antes do voo, com os dados do voo, tudo Ah, o certinho. DGS. Isso, eles pedem isso e pedem também o comprovante do exame da Covid, com resultado negativo, senão já era. É isso aí, galera. Valeu, obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau.